Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. E essa manhã eu quero falar com vocês sobre como eu gostaria que para você esse ano fosse um ano que você ousasse mais crer em milagres e orar por milagres. Eu queria que para você fosse esse ano. E a gente leu aqui para iniciar esse texto chamado Os Discípulos, Marcos capítulo 3, do 13 ao 15, um texto que há muito tempo mexe comigo, muito tempo, porque fala que Jesus chama os que ele quis. Tem tanta riqueza doutrinária nesse texto. Jesus sobe para um monte. É muito rico isso. Enquanto Moisés vai para um monte sozinho, Jesus, como o último Moisés, o profeta semelhante a Moisés, ele não vai sozinho, ele escolhe os que ele quer, e ele pega esses e fala: venham comigo, vão para o monte, e fala assim, que ele escolhe eles para ficarem com ele, que é o primeiro chamado que a gente tem da vida cristã, é ficar com Deus, passar tempo com ele, ficar na companhia dele, ser amigo dele, rir com ele. Ontem de manhã, glória a Deus pela vida dos meus pais, as minhas filhas dormiram na casa dos meus pais de sexta para sábado, e depois de muitas décadas, nós acordamos sem ter ninguém em casa. E daí, eu dormi 9 horas seguidas, a minha esposa dormiu 10 horas seguidas, e eu acordei, eu fui enfiar minha cara na frente do espelho, eu tinha uma olheira funda, assim, tipo, parece que não tinha resolvido ainda. A semana foi muito intensa, mas eu fui para o sofá da sala, e eu peguei o lecionário e eu comecei a ler os textos, e o texto falava assim: aceita as ofertas voluntárias dos meus lábios, Senhor. E eu senti como se o Senhor falasse para mim assim: faz tempo que você não conversa comigo, faz tempo que a gente não tem uma conversa espontânea, que você conversa como um amigo, você fala o que você está sentindo, como é que está. Você tem feito orações guiadas, você faz as orações dos salmos, você intercede, você fica em silêncio, mas conversa comigo hoje. E com muita paz no meu coração, eu comecei a lembrar tempos da minha vida, que a minha vida era menos corrida ministerialmente, menos corrida dentro da minha casa, menos corrida familiarmente, e que eu sentia que era muito mais fácil eu conversar com Deus como um amigo e bater papo com Ele. E eu comecei: Deus, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, tal coisa está desse jeito. E eu comecei a conversar com Ele. E ser lembrado que é para isso que o Senhor chamou os discípulos, é para ficar com Ele. Ficar com Ele, conversar com Ele, ter comunhão com Ele, amá-lo, beijá-lo, adorá-lo. Mas em segundo lugar, ele fala que era para ficar com Ele e enviá-los para pregar o Evangelho. Não era para pregar um método legal lá, né? Não sei se já falaram, método CIS, já ouviu falar? Tem gente aí que, com todo tipo de coisa, pelo menos eu ouvi falar que no final lá, o Paulo Vieira evangeliza, fala de Jesus, tem gente que se converte, mas tem muitas ideias hoje sendo anunciadas, muitos métodos, muitos conceitos, muitas ideologias sendo divulgadas. É o puro e simples Evangelho. É isso que os discípulos são enviados a pregar. O puro e o simples Evangelho. Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus em carne, morreu na cruz, não foi pego de surpresa, Ele se ofereceu voluntariamente, levou os pecados da humanidade. Ele foi sepultado, 3 dias depois, Ele foi ressuscitado por Deus, cumprindo as profecias. E Ele foi levado para um lugar de glória. E Ele reina agora. E Ele chama a gente de todas as nações que se arrependam e venham para Ele, recebam vida, uma nova vida. Jesus é a resposta para tudo, Jesus é a solução de tudo, Jesus é a vida que nos falta. Jesus prega o Evangelho de Jesus, o que Deus está fazendo através de Jesus. E a terceira coisa, Jesus envia os discípulos para exercer autoridade e expulsar demônios.
Isso significa aqueles exorcismos drásticos e dramáticos das pessoas tendo ataques epiléticos no chão, que na verdade não é epilético, é manifestação demoníaca. Aquelas manifestações como o gadareno que quebra as cadeias de ferro com uma força sobrenatural que os demônios dão para seres humanos, mas também significa tirar o demônio daquela mulher crente, encurvada na sinagoga, e depois que o demônio sai, ela é curada fisicamente, orar por alguém que está com uma dor que é de origem espiritual, e assim por diante. É autoridade para curar os oprimidos do diabo, seja qual for a manifestação dessa ação maligna. É isso. São as 3 práticas do discípulo. Está simplificado aqui. O que é ser um discípulo de Jesus? É praticar essas 3 coisas. Orar intimamente, fazer com que a palavra de Deus habite ricamente em você, ler a Bíblia, ouvir a Bíblia em áudio, cantar sobre a Bíblia, meditar nas Escrituras, estudar as Escrituras e falar das Escrituras, e com ousadia orar por enfermos, expulsar demônios, curar leprosos, ressuscitar mortos. Pronto, isso é ser um discípulo. Ora, prega e cura. Ora, prega e cura. A gente ainda não entendeu o senhorio de Jesus. Você não pode escolher qual desses. É tudo, é tudo, é tudo. Na nossa tribo tem aqueles que acham que podem apenas ser cabeções e apenas estudar, 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 estudar. Isso não é ser discípulo. Discípulo ora, discípulo prega, discípulo cura. É isso, é isso. Claro que orar abrange várias outras coisas, né? São tipos de orações, são práticas que ajudam a gente a orar e assim por diante. Pregar significa conhecer, estudar, obviamente, e como pregar. Isso pode ser feito de inúmeras maneiras, sempre verbal. Mas a gente não pode escolher, a gente não é o Senhor, a gente não tem essa opção. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. As obras do diabo são pecado, enfermidades e acusação, tormento. James Edwards, comentarista do Evangelho de Marcos, escreve assim: a ênfase de Marcos não é sobre designar uma categoria especial de super seguidores, distintos dos outros seguidores, ou seja, apóstolos versus discípulos. Tem muita gente que gosta de fazer isso. É os apóstolos versus discípulos. Fica evidente que Marcos não quer fazer isso, porque a palavra apóstolo aparece só uma vez no Evangelho inteiro. Só uma vez, e não é nem aqui, é no capítulo 6, versículo 20. Mas a palavra discípulo, 45 vezes. Marcos quer que todo mundo entenda que os discípulos são um mesmo grupo, seja os 12 ou os 70, ou os 120. É um grupo, é a mesma coisa que Jesus está dando para todos eles. O chamado e comissionamento dos 12 é representativo daquilo que diz respeito a todos os seguidores de Jesus. Então, o crente normal é alguém que, aos olhos de Cristo, Jesus espera. O crente normal, ore com intimidade, com fé, fale do Evangelho e ore por coisas impossíveis. Impossíveis e difíceis de acontecer. E que na nossa força não é capaz. É só se Deus aparecer que vai acontecer. Não tem outro jeito. Confie na ação de Jesus, que sentado no trono coopera com a gente. Esse é o último capítulo de Marcos. Cristo sentado no trono cooperava com os discípulos enquanto eles iam anunciando o Evangelho. E Ele cooperava realizando sinais e maravilhas. Essa é a nossa tarefa, gente. Isso é ser discípulo. Interessante que o judaísmo do primeiro século ele estava esperando isso. A literatura escatológica judaica do primeiro século coloca assim, que Belial será amarrado pelo sumo sacerdote da era messiânica, e ele deverá dar poder aos seus filhos para pisotear os espíritos malignos. Então, os judeus estavam esperando isso. Quando o sumo sacerdote messiânico vier, ele vai expulsar os demônios, e os filhos dele vão exercer o sacerdócio com ele também, expulsando e curando e realizando milagres. Não há nenhuma época de 2000 anos da igreja em que os milagres pararam de ser realizados pela igreja. Mas a gente tem o registro de algumas épocas onde houver um declínio moral e uma corrupção doutrinária severa. E nesses períodos, você tem uma diminuição de toda a obra da graça no meio da igreja.
como está relatado lá no começo de Apocalipse. Se você não se arrepender, eu vou tirar o candeeiro daí. Eu vou tirar o óleo, eu vou tirar a chama da fé daí. Não vai ter mais igreja aí. O Espírito vai parar de agir aí em Éfeso, se vocês não se arrependerem. Do mesmo jeito no antigo Israel. O povo estava lá em Jeremias, não, mas o templo do Senhor, nós temos o templo do Senhor. Não tem como a gente ser destruído. A Babilônia não vai nos vencer. A gente tem toda a liturgia certa e bíblica e a gente segue tudo. Vai ser destruído do mesmo jeito. Por quê? Porque não querem se arrepender. O declínio moral e a corrupção doutrinária faz com que Deus diminua a ação da graça no meio do povo. Essa é a narrativa. Eles são expulsos do jardim por causa do pecado. O jardim é o lugar dessa presença gloriosa de Deus. Deus esconde o rosto deles, esconde o rosto do seu próprio povo. É nesses momentos que a ação miraculosa de Deus diminui. É um sinal de juízo. Os salmistas cantam sobre isso. Os profetas falam sobre isso. Deus esconde a face dele por causa do coração duro dos seus filhos. Essa é uma fiel teologia bíblica do Antigo e do Novo. E eu gosto de pensar que assim como o Senhor Yahvé se apartou, assim como a glória, lembra da arca? E acabou. A arca se foi, a glória se foi, a presença se foi, como juízo de Deus sobre o povo, lembra? Eli e os seus filhos, o sacerdócio estava corrompido. Pastores, líderes, sacerdotes em corrupção, em pecado, vão afastar a presença de Deus do meio da igreja. A arca da aliança, da presença, da glória se vai por causa da corrupção do sacerdócio. Isso aconteceu no Antigo Testamento. Quando Yahvé andou pela Palestina no primeiro século, ele também não foi em lugares onde havia dureza de coração. Jesus não fez muitos milagres e às vezes milagre nenhum, onde havia dureza de coração. É só por isso que Deus às vezes não faz milagres. É só por isso. Porque o normal de Deus é andar no meio do povo da aliança. E os filhos de Deus incrédulos, ou os crentes incrédulos, deveriam se arrepender por não esperar em Deus. Por não esperar em Deus. A gente deveria esperar em Deus. A gente deveria esperar a ação de Deus. A gente tinha que esperar isso. Faz tempo que eu não falo, e eu não vou conseguir fazer isso hoje, de todos os detalhes e como eu posso testemunhar da maneira como Deus me colocou junto com a minha esposa. Mas foram... sou ruim de conta, não lembro direito. Mas foram pelo menos aí 3 anos em que eu fiquei esperando. E que o Senhor falou, você vai casar com ela. E daí ela namora outro cara, daí ela namora outro cara, daí ela não quer saber de mim. Gente, mas como é bom você ver Deus cumprindo aquilo que Ele te fez esperar. Eu fico pensando em Simeão. Deus prometeu para ele que ele não ia morrer sem ver a salvação. E quando ele está velhinho, ele pega Jesus no colo. Fala, eu já posso morrer. Deus cumpriu a promessa dele. A gente não é bom de esperar em Deus. E a gente acha que Deus não quer fazer, quando na verdade Deus não pode fazer, se a gente não aprender a esperar. Deus trabalha para aquele que nele espera. Infelizmente, nós, igrejas históricas, herdamos uma maldição dos reformadores, que mentiram. Sabe que o pecado da mentira ele é abominável para o Senhor? Alguns dos nossos pais mentiram quando registraram a história. Com a ajuda de alguns irmãos, eu tenho procurado estudar um pouco mais isso.
mas há alguns registros históricos, por exemplo, da grande obra de reforma na Escócia, do avivamento na Escócia no século XVI. E tem um homem, um santo homem pelo qual eu tenho nutrido uma grande admiração, George Wishart. Ele era o mentor de John Knox. Ele era um grande pregador. Um dia ele estava numa cidade de Dundee, e a igreja anglicana conseguiu fazer um movimento político para expulsar ele de lá, como reformador, como presbiteriano. E ele terminou de expor um sermão, e ele estava expondo Romanos. E quando ele terminou, o prefeito chegou, e logo no final do sermão, declarou: a partir de hoje você está expulso da cidade, você não pode mais pregar aqui. E aí ele faz uma profecia, e ele diz assim: eu nunca quis o mal de vocês, eu sempre quis o bem, mas afastando a mensagem e o mensageiro do Senhor, vocês estão se empurrando para o mal. E se eu sou um homem guiado pelo Espírito da verdade, em poucos dias vocês vão experimentar um juízo da parte de Deus como uma praga, por terem rejeitado a pregação das Escrituras. Ele é expulso. 3 dias depois vem uma praga que começa a matar muita gente na cidade. Ele descobre disso só um mês depois. Ele já está na região leste da Escócia. Quando ele descobre, ele volta. Ele volta para a cidade, ele fica na porta da cidade. Ele prega um sermão sobre cura. E ele prega para que a cidade se volte e peça para que Deus os cure. E ele começa a cuidar das pessoas feridas, colocando em risco a própria vida. Ele deu a palavra de juízo, ele está exercendo a misericórdia. E os historiadores falam que esse homem tinha, John Howe, que escreve as biografias dos escoceses, são 900 páginas. E ele escreve essas biografias, e ele fala assim, que George Wishart tinha um alto grau, um grau extraordinário do espírito de profecia sobre ele. Esse é um só dos profetas da Reforma Escocesa. 70 anos depois, um revisor vem e ele começa a remover todos os registros de milagres e de profecia das biografias da Reforma Escocesa, com a justificativa de que as profecias contrariariam a suficiência das Escrituras. E a gente não sabe por que a gente tem dificuldade de acreditar na ação miraculosa de Deus. Foi porque mentiram para nós. Mentiram sobre a história da igreja. Os papistas, na época da Reforma, eles contrapunham os milagres, a doutrina protestante, dizendo assim: nós temos a verdadeira doutrina. O Papa é a cabeça da igreja e não Cristo. Olha só, todos os milagres que aconteceram na história do romanismo por meio desses santos e santas mulheres devotos a Maria e a esse, aquele outro. Então, os romanos estavam usando os milagres como álibi. Se Deus fez milagre de cura, ressurreição, isso e aquilo, logo a nossa doutrina está certa. E os reformadores, em combate a esse equívoco doutrinário, eles criaram uma outra doutrina terrível, tão ruim quanto. E eles começaram a negar a ocorrência de milagres. Falar: não, nenhum milagre aconteceu depois dos apóstolos. Nada acontece mais. Para tentar combater e desautorizar o romanismo. E eles criaram a heresia do cessacionismo. Quando você lê livros sobre Jonathan Edwards em português, você não encontra os registros de tudo de extraordinário que aconteceu. Eu não consigo dizer como isso rasga o meu interior. Como eu me sinto comissionado pelo Senhor para falar a verdade. Nós não podemos aceitar construir a nossa fé em cima de mentira. Não podemos aceitar. Seja mentira de uma interpretação bíblica ou mentira
da história. Deus não compactua com a mentira. Quando a gente vê no Novo Testamento, por exemplo, as igrejas bíblicas têm a presença dos dons chamados sobrenaturais. O dom de profecia, por exemplo, está em Tessalônica, em Roma, em Éfeso e em vários lugares no livro de Atos. O dom de línguas está em Jerusalém, Samaria, Cesareia, Éfeso e em Corinto. Paulo fala que há milagres acontecendo na Galácia. Tudo isso é interpretado por Pedro como o cumprimento da profecia de Joel. O Espírito derramado sobre toda a carne, os filhos vão profetizar. Não é para os 12, é para os filhos. É para todo crente. Isso é para o crente normal. Não é para o crente super espiritual, super crente, é o normal. Só que tem uma coisa que impede: a incredulidade. É a incredulidade. É ela que fica entre eu e a ação poderosa de Deus. É a incredulidade. É a dureza de coração, é a resistência. Marcos 3, do 1 ao 6, é o texto que eu quero expor para vocês nessa manhã. Pelo menos nós vamos começar nele. Fala que de novo Jesus entrou na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Jesus vai na sinagoga, dia do Senhor. Capítulo 1 e 2 já fala que Jesus pregou em muitas sinagogas. Ele já tinha realizado milagres, expulsado demônios, curado leprosos, comido com pecadores, questionado sobre o jejum. E daí a gente chega aqui, mais uma vez Jesus na sinagoga. As pessoas já sabem quem ele é, já o conhecem. E Jesus poderia esperar acabar o culto. No final, ele fala para Pedro: pega aquele cara ali, traz aqui que eu quero orar por ele. Ele podia ser discreto, ele não queria ser discreto. Jesus vai na sinagoga, no meio da liturgia, e ele fala para o homem com a mão seca ou mirrada ou paralisada: vem aqui, no meio de todo mundo, vem aqui para o meio, versículo 3. Na frente de todo mundo. Aquele homem poderia ter dito: não vou, não quero. Não, eu não quero ser associado com você, eu não quero isso daí, eu já sei quem que você é. Mas eu acho, irmãos, que aquele homem sofria com aquela mão. Quantas vezes o Evangelho fala que Jesus curou por causa de compaixão? No final do primeiro culto hoje, eu orei com uma pessoa que chorou com tanta dor no coração, tentando vencer algo que não conseguia vencer. Eu chorei junto, porque esse é o ministério do discípulo. O discípulo tem que ser movido por compaixão. Cara, você acha que Jesus estava se preocupando com as críticas que ele ia receber? Cara, quando a gente vê alguém ser visitado por Deus, ser consolado por Deus. Na nossa escola aqui em janeiro, tinha uma aluna de 78 anos. E na primeira noite, quando nós fomos orar pelos alunos, o Senhor começou a me dar algumas palavras de profecia, eu comecei a orar por ela, o poder de Deus veio sobre ela. E essa senhorinha começou a falar, orar: obrigado, Jesus. Eu olho para minha esposa, a gente chora, a gente fala: Senhor, que honra poder ministrar as pessoas. Tem gente que está tanto tempo esperando uma resposta de Deus, tanto tempo sofrendo. E por mais que às vezes a gente cansa, minha esposa fala que as pragas do Egito estão lá em casa agora.
porque faz mais de um mês que tem uma infestação de pulga. Nós passamos em tudo, passamos remédio, e nós mandamos os demônios embora, e praga, e não sei o que, e coceira, e toma remédio, e a gente ora e jejua, e a gente sabe que é Satanás. A gente não tem dúvida nenhuma. Essas coisas às vezes faz a gente ficar cansado, a gente fica irritado. Acontece tudo. Aí chega em casa ainda, você deita na cama coçando. Fala, Deus, o Senhor tem que estar preparando uma coisa muito boa. Mas quando a gente vê Deus agir, a minha esposa fala, cara, por isso vale a pena tudo aquilo. Quando a gente vê uma pessoa ser curada, vale a pena. Jesus chama aquele cara no meio, fala, estende a mão, ele estende a mão. Ele expõe aquela deficiência na frente de todo mundo. Aquele cara é curado, e aí todo mundo quer matar Jesus. Como é que nós vamos fazer agora? Vamos dar um jeito aqui, como é que a gente vai matar Jesus? Primeira lição para nós essa manhã é: os milagres expõem a dureza de coração. Dureza aqui significa resistência, é uma recusa em aceitar, é uma recusa em receber. A pessoa por quem eu estava orando no primeiro culto, que chorava assim, não conseguia nem falar, de tanto que chorava, e agarrava o meu ombro e me abraçava. Essa pessoa nem acredita nas coisas que a gente estava falando para a pessoa orar, porque essa pessoa tem outra fé, mas ela estava tão desesperada para que alguma coisa mudasse. Cara, as pessoas com o coração quebrantado, elas não resistem à graça. Elas querem, mesmo que elas não entendam exatamente o que é aquilo que elas estão buscando. Essa dureza de coração faz as pessoas recusarem a graça, e isso faz Jesus ficar irado. Versículo 5 fala que Jesus fica indignado e entristecido. Tem versão que fala que ele fica irado. Ele fica com compaixão e com raiva ao mesmo tempo. Ele fica assim, eu quero curar você, mas ao mesmo tempo ele crê, acredita, cara, sua vida vai mudar, acredita, estou aqui, só Deus, estou aqui. Irado e entristecido ao mesmo tempo por causa da dureza de coração. Essa sensação que o pastor tem muitas vezes. Tem gente com coração duro na sinagoga. Tem gente com coração duro no meio do povo de Deus. Eu fico abismado quando Jesus fala em Mateus 11, antes do convite do vem que está cansado e sobrecarregado. Antes disso, ele fala assim, ai de você, Jerusalém. Porque se lá em Sodoma e Gomorra eu tivesse feito esses milagres, eles já teriam se convertido. Não tem Bíblia em Sodoma e Gomorra. Não tem Moisés, não tem lei, não tem doutrina em Sodoma e Gomorra. Aqui hoje vocês têm lei, vocês têm sinagoga, vocês têm muito mais conhecimento doutrinário, e vocês são mais incrédulos do que eles lá em Sodoma e Gomorra. Tem gente no meio da igreja que conhece muito a Bíblia e o coração é duro. Era na sinagoga, na rua Jesus fazia mais milagre do que na sinagoga. O povo desesperado, desgraçado, estava mais aberto para o que Deus podia fazer do que o povo que estava tentando controlar a religião, proteger a ortodoxia, vivia sempre na defensiva, mas isso aqui não, mas isso aqui não, mas isso aqui não. Irmãos, quando a gente anda na presença do Deus vivo, quando o Deus vivo está realmente entre nós, tem hora que a gente deixa Ele se defender. Simples, C.S. Lewis acertou, só abre a jaula, deixa o leão sair e fazer estrago. A gente não vive reacionário não, tentando matar todas as heresias do mundo, o mundo jaz no maligno, está tudo bem, deixa as heresias aí. A gente sabe quem é o nosso Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Mas os milagres expõem a dureza de coração no meio da igreja. Deixa eu dizer para você, se você esperar que outras pessoas se convençam do poder miraculoso
Antes de você ir até Jesus, antes de você ir pedir pela cura, antes de você ir se mover com ousadia. Se você ficar esperando os outros se convencerem, você vai apagar o Espírito Santo. Não espera as outras pessoas, não. Não espera. Se o Senhor mexeu no seu coração, começou a mover em você, você sentiu fé, você está querendo mais de Deus, não espere os outros, vai você atrás do Senhor. Porque nada agrada mais o coração de Cristo que a lealdade solitária. Nada. Quando ninguém está com você. Porque esse é o caminho da cruz, ninguém estava com Jesus, ele foi sozinho. Esse é o caminho dos mártires. Esse é o caminho de Estevão, sozinho. É quando a consciência de Deus, da glória de Deus, da palavra de Deus, da dignidade de Deus, ela é tão grande que a pessoa pode falar assim: eu estou vendo todos vocês aqui, mas é que Ele é maior. E eu vou continuar sendo leal a Ele, mesmo com a oposição de todos, mesmo com a resistência, mesmo que a minha família não entenda, mesmo que os meus amigos não gostem, mesmo que eu perca amigos. Essa lealdade solitária agrada o coração de Cristo. Ela agrada. Cristo distribui o seu Espírito com milagres na igreja, quando individualmente a gente se dispõe a crer e a orar com coragem. A gente fala: eu quero, Senhor, essa parte do discipulado. Eu quero essa parte do discipulado. O dia do Senhor é dia para fazer milagre também. O dia do culto não é dia só de expor a Torá, é dia de curar os enfermos e expulsar os demônios também. O culto do Senhor também é para isso. Não precisa ter culto de libertação, não. Domingo é o culto da libertação. Nós não temos que ficar criando segmento, como se isso fosse a periferia do ministério cristão. Não, o culto da libertação é outro dia que não vai muita gente. Só que esses milagres, eles sempre resultam de uma fé sobrenatural. João Calvino, comentando sobre o dom da fé de 1 Coríntios 12, ele chama ela de fé sobrenatural. Não é fé salvífica, não é a fé que me faz nascer de novo, é a fé que Deus dá para mim como um dom, uma graça do Espírito. Diante de uma ocasião, eu tenho então essa inclinação para acreditar que tal coisa vai acontecer. Uma vez eu vi o John Piper falando que o pai dele era um evangelista itinerante, e o pai dele foi pregar numa região, e na noite anterior, o pai dele sentiu uma convicção de que 9 pessoas iam se converter no culto da manhã seguinte. E ele disse que o pai dele intercedeu fervorosamente por aquelas 9 pessoas, e no outro dia de manhã 9 pessoas receberam Jesus. Esse é o dom da fé, é a fé sobrenatural. Eu sei, guiado por Deus, que alguma coisa está para acontecer. E o que eu faço quando eu sei, eu sou impelido? Eu começo a orar por isso, eu me movo com ousadia nessa direção. Eu creio por isso, eu vou fazer isso. Eu tenho aprendido a lidar um pouco mais com esse dom, a reconhecer a ação dele. Quando, por exemplo, eu percebo que há pregações que o Senhor me dá para compartilhar com a igreja e que elas têm uma função de consolar, de orientar, de exortar as pessoas, como por exemplo da semana passada. Eu falei sobre Eclesiastes, nós pregamos sobre Eclesiastes, a relação com o tempo, as fases da vida, que a gente tem que desfrutar cada fase da vida. Pessoas foram consoladas, muita gente veio falar que foi importante a mensagem. Eu sei o que essa pregação era para fazer, era isso, era para trazer algum conforto e um alívio para a alma das pessoas, e era isso. Mas de repente o Senhor começa a mudar a direção. Até quinta-feira, eu não sabia o que eu ia pregar, não tinha nada no meu coração. E eu estava até inclinado a mudar a agenda, pedir para outra pessoa pregar, e eu, não sei. E eu fui ter um momento, fui fazer um churrasquinho, aniversário das meninas foi quinta-feira, eu estava sozinho, estava aquela chuva, não sei se choveu muito na quinta-feira, e eu estava lá, liguei o louvor no máximo lá na churrasqueira, eu estava sozinho, a luz apagada, só o fogo do carvão queimando ali, nós estávamos num holocausto ali, o sumo sacerdote, e o louvor, e aquela chuva caindo, e eu orando, e eu sentindo a presença de Jesus. E o Senhor falou: eu vou te dizer o que você vai pregar, mas não me falou ainda o sermão.
1h, o Senhor me acordou e me deu o texto, Marcos 3. E eu acordei assim, sem sono. Fiquei até as 4h, preparando. No outro dia eu estava imprestável, né? Que daí eu dormi das 4 às 6 horas, por aí. Mas a agenda é do chefe. Então, eu sabia que quando a mensagem começou a vir, eu sabia que não era só uma mensagem, eu sabia que era para a gente ter um momento, e a gente vai no segundo também orar pelos enfermos, orar pelas pessoas, especialmente por enfermos. Se você tem algo que é impossível na sua vida e você quer vencer, nós vamos orar por isso, como fizemos no primeiro culto. E esse é o dom da fé. Eu sei que Deus vai operar algo extraordinário, que Ele não faz sempre, mas que de vez em quando, hoje eu percebo, Ele me avisa. Ele me avisa. Eu sei quando vai acontecer. Às vezes eu sou surpreendido, não estou esperando e acontece. Mas semana passada começamos a nossa escola da Insígnia e ao longo da segunda-feira eu sabia, Deus vai manifestar a glória dEle. E Ele manifestou a glória dEle aqui de maneira poderosa sobre os alunos. Foi muito poderoso. É o dom da fé, é essa inclinação, Deus vai fazer alguma coisa. Vou me preparar para isso. É esse ímpeto. Então a gente precisa começar o quê? Se a gente quer os milagres de Deus, a gente precisa começar a se tornar mais sensível a essa fé que Deus vai dando para nós antes de alguma coisa acontecer. Talvez em alguma situação, algum culto, em algum momento você já passou pela sua mente assim, nossa, Deus podia fazer um milagre em tal pessoa. E você não orou por ela. E talvez ali foi o dom da fé. E se você tivesse orado, ia acontecer alguma coisa. Porque essa fé precisa ser externalizada. A fé sem obras é morta. Ah, eu creio, então vai. Ah, eu creio que Jesus pode me curar. O homem da mão mirrada podia ter pensado nisso. Tá, então a hora que ele chamou, você tem que vir para frente. E na hora que ele falar, põe a mão para fora, você tem que pôr a mão para fora. Lembra de Naamã? Naamã vai encontrar o profeta Eliseu. Eliseu só fala para o servo dele, vai na frente, Geazi, e fala para ele mergulhar 7 vezes num rio lá, que eu nem lembro qual é o nome. E Naamã fica frustradaço. Ele fala, ele tinha imaginado um show pirotécnico assim. E eu achei que eu ia chegar, o profeta ia me receber, estender a sua mão sobre a minha doença, ia dar uma ordem e ela ia desaparecer. E daí o servo de Naamã, que é mais crente que ele, fala assim, Senhor, mas ele te pediu uma coisa que é possível, não é? Se ele te pedisse uma difícil, você não ia fazer? Só mergulha 7 vezes e pronto. E daí ele deixa a incredulidade dele ser vencida. E ele vai, ele toma banho 7 vezes no rio, e ele sai com a pele como de um bebê. A lepra, acabou. Os milagres resultam de pessoas que se dispõem a agir com coragem, dar vazão para esses impulsos do Espírito Santo. A gente precisa lembrar disso. 1 Coríntios 14:32 fala que o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Aqui Paulo está falando dos profetas, as pessoas que profetizavam em Corinto. Às vezes ele chama as pessoas de profetas. Quem está profetizando, ele está chamando de profeta ali. E ele está dizendo, o espírito que está atuando neles está sujeito a eles. Eles podem escolher se eles vão profetizar ou não. Eles podem receber uma revelação e não. Ou então falar assim, daqui a pouco. Não é o momento agora. Não vou fazer isso agora. Vou guardar isso. Depois eu faço aquilo. Ou então não vou fazer nada. Você tem uma escolha de apagar o Espírito Santo. Se nós nesse ano decidirmos não apagar o Espírito Santo, nós vamos ver mais milagres aqui na nossa igreja, na nossa família, na nossa casa, nós vamos ver. Se o Senhor te impulsionar e você, tá bom, vou fazer, eu nem sei como é que é. Só fala Jesus, põe a mão e fala Jesus. Porque não tem nada a ver com você, tem a ver com Jesus. É para a glória dele. Às vezes a gente fica lá orando a coisa assim, não, vai, e não acontece. Jesus explica, não tem fé, está faltando fé. E às vezes você só fala Jesus e acontece tudo. Porque não tem a ver, não é um método, o método às vezes ajuda, mas não é isso. É o poder do nome de Jesus. O
O evangelista Charles Price escreveu um livro, Real Faith, e ele fala assim: mais de uma vez eu fui para a casa de algum culto com os gritos de vitória ecoando em meus ouvidos. Mas eu fui para casa para chorar e clamar ao meu Senhor, de coração decepcionado. As multidões gritavam por causa de alguns que foram curados no culto, mas eu estava chorando por causa daquelas pessoas que arrastavam seus corpos cansados e doentes de volta para suas casas, tão necessitados quanto estavam antes de entrarem nos cultos. Por acaso, não havia bálsamo em Gileade? Não havia compaixão ou simpatia no coração do homem com as marcas de cravos em suas mãos? Porque alguns foram curados de forma tão milagrosa e outros dispensados com um apelo para continuar acreditando e retornar mais tarde para passar pelo protocolo de oração novamente? Devemos encarar os fatos. Não é agradável ao Espírito Santo ignorar a discrepância evidente entre teologia e experiência, com um encolher de ombros e se recusar a pedir luz e orientação sobre esse problema tão importante. Não agrada ao Espírito Santo que nos contentemos em não conseguir obter a cura, assim como não agradou a Jesus que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, em Mateus 17. Jesus desce no Monte da Transfiguração, eu acho que é Mateus 19. Os discípulos estão lá brigando, porque eles estão tentando tirar o demônio não sai, o menino está lá. E daí Jesus fala assim: até quando eu vou suportar a incredulidade de vocês? Ora, que incredulidade é essa que Jesus está falando? Os discípulos criam em Jesus, eles criam nas promessas, eles já tinham orado por enfermos e enfermos tinham sido curados. Jesus está falando, no entanto, que havia um grau de fé que ainda não tinham. Não quer dizer que eles não eram convertidos, não quer dizer que eles não criam na doutrina da cura. Não, eu creio que Deus pode curar. Nós cremos, muitos de nós cremos nisso. Jesus é o Senhor, creio no Evangelho, creio que Deus pode curar. E ainda assim você não vê cura nenhuma. Por quê? Porque ainda existe incredulidade instalada. Você crê, mas você não crê que Deus vai curar quando Ele te move para orar. Isso é incredulidade. Jesus não se agradou daquele menino não ter sido curado. Ele não se agradou que os discípulos não conseguiram, mas Ele dá a solução, Ele fala: incredulidade, vocês precisam vencê-la. Esse demônio não sai se não for com jejum e oração. Terceira coisa, a incredulidade que impede os milagres, ela é vencida com jejum. Não tem outro caminho. Jejum. Você precisa vencer a idolatria da comida. Você sabia que os monges cartuchos na França, eles vivem décadas e décadas apenas com uma refeição por dia? Tem um homem chamado David Hogan que faz missões no México há 50 anos. Ele evangeliza os astecas lá, as tribos indígenas. Todo o ministério dele jejua um dia sim, um dia não. Foi dele que o Todd White aprendeu. Um dia sim, um dia não. Esse homem é chamado para falar nas igrejas sempre, porque as pessoas querem aprender como ressuscitar os mortos igual ele faz lá. Centenas de pessoas ressuscitadas por meio desse ministério. Você vai ver a pregação, é só Jesus. Esse cara só fala de Jesus. Há demônios que impedem um derramar de dons espirituais. Sim, há demônios que impedem o derramar de dons espirituais, há pecados que impedem. E eu quero definir a incredulidade como um pecado que aprisiona pessoas pela influência ou atuação de uma potestade. Potestade da incredulidade. Quando a gente fala de potestade, a gente está falando de um demônio que é uma autoridade regional. Daniel deixa muito claro que havia um demônio que era o demônio maior
que fazia a supervisão da Pérsia ou da Grécia, há potestades, demônios com uma alta casta que agem em regiões. Existe uma potestade de incredulidade que impede as pessoas de crerem. Faz 15 anos que eu estou lutando contra ela. Porque Deus me levantou aqui, onde eu estou. Onde parece que é mais difícil eu acreditar que Ele está vivo e que Ele faz as coisas. É mais fácil crer no que o livro fala e não em Deus. É mais fácil aqui, ó. Eu me contento com explicar tudo e não experimentar nada. E eu acho que está tudo bem, porque não tem mais nada para experimentar. Nos últimos anos, até algumas pessoas da liderança da nossa igreja, em momentos de oração, intercessão, em batalha espiritual, viram a forma dessa potestade, a cara. Já acordamos no meio da madrugada em casa, com uma opressão terrível, um sentimento de medo, as bebês chorando. E a gente vê, não com os olhos naturais, mas a imagem, a gente saber o que a gente está enfrentando. Então eu quero que você entenda uma coisa. O que a gente está construindo aqui é para que mais pessoas possam crer no Senhor e ver a glória do Senhor. É por vocês que a gente está fazendo isso. É por vocês. Nós estamos orando, pregando, ministrando por vocês. Essa escola é para servir a igreja. É para a igreja. E existe uma batalha. Nossa luta não é contra pessoas. As pessoas que não creem, elas estão só vivendo debaixo de pecado e sob influência de uma ação maligna. O ódio não é contra as pessoas, porque a luta não é contra elas. Mas Jesus fala para os discípulos: esse demônio não sai senão por jejum e oração. Ele não está falando do demônio do menino. Ele não está falando do demônio do menino. Porque o demônio do menino, ele disse que precisava de fé. Foi por causa da falta de fé que vocês não conseguiram expulsar. Agora ele está falando da incredulidade. O demônio da incredulidade vai ser vencido com jejum e oração. Como é que ele ataca? Como é que ele atua? A potestade da incredulidade atua por meio da desmoralização, deboche. Ou você nunca participou de uma rodinha de pessoas batistas ou presbiterianos zombando dos pentecostais? Nunca esteve lá? Igual os incrédulos fizeram em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu e os milagres começaram a acontecer? É a mesma coisa. É o deboche, é a zombaria, é daquilo que eu não experimento, porque se eu cresce no que a Bíblia diz, eu precisava me arrepender e ajustar a minha vida. É mais fácil eu zombar daquilo que eu não experimento. Daí eu não tenho que me arrepender. Daí eu posso confiar no meu intelecto ou em tudo que eu faço para Deus na força do meu braço, na força da minha carne. Jesus é chamado de louco no capítulo 3, versículo 21. Ele começa a realizar os milagres, ele está provavelmente na casa de Pedro, um monte de gente chega lá, e a família, os próximos de Jesus falam: ele está fora de si. O espírito de incredulidade atua por descredibilidade, calúnia, deboche, zombaria. Família de Jesus fala: ele está louco. Ele está louco. Daqui a pouco o que dizem? Ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, Belzebu. De novo o quê? Vamos destruir a reputação dele. É assim que o espírito de incredulidade atua. Agora, quão doloroso deve ser para Jesus isso. Mas é por isso que ele vai fechar essa narrativa do jeito que ele fecha. Porque primeiro, são os próprios discípulos ou família. O texto não fala no original se é família ou se é discípulo. Fala que os chegados dele, os próximos dele, pode ser os parentes de Jesus, pode ser os discípulos de Jesus. Eles falam: ele está louco, fora de si. Primeiro Jesus experimenta essa calúnia, essa crítica dos chegados. Aí daqui a pouco chegam os líderes religiosos.
e falam que ele é o próprio demônio. É o estigma de quem decide ser discípulo do jeito que Jesus ensinou, ir atrás dos milagres e ministrar com fé. Você receber crítica, não só dos de fora, seria fácil. O mundo está criticando a gente, isso é fácil. É só a gente não dar atenção. Mas são os próprios de dentro. É de dentro, é os discípulos de Jesus. Ele está louco, ele está fora de si. O texto fala que, verso 21, os parentes, na verdade são os próximos, ouviram isso, saíram para prendê-lo. O povo quer prender Jesus, eles acham que ele está endemoniado, ele está descontrolado. Esse cara está louco. Eles queriam levar ele à força. A oposição do círculo íntimo e do círculo externo. Nós estamos precisando de mais subidor de monte aqui nessa igreja. Estamos precisando. Você precisa não se contentar com aquilo que Deus não te deu. Você precisa começar a falar assim: eu não aceito que Deus não vai me responder. Você precisa ser um verdadeiro filho de Israel. Você precisa se tornar um verdadeiro filho de Israel. Você não vai deixar ele ir embora. Você fala: eu não vou te largar. Você vai me responder. Você vai me tocar. Você vai me curar. Você vai fazer, Deus. Nós estamos acomodados na miséria da força do nosso braço. Tem tanto mais que Deus quer fazer. Só que Deus não se dobra ao coração endurecido. O Senhor não se dobra a corações endurecidos, resistentes. Hebreus 3, 7, 8. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação, no deserto. Vai atrás daquilo que é impossível humanamente. Vai atrás daquilo que você não consegue fazer. Jejue. Aprende a jejuar. Aprende a ganhar as coisas pelo jejum, pela oração, pela súplica. Aprende a acessar os recursos celestiais. Aprende. Pastor, mas eu não tenho tempo, minha vida é corrida. Minha vida também é corrida. Eu não oro o tanto que eu queria orar. Mas Deus vai ouvir você. Se você se humilhar com o jejum, Deus vai responder. Mas eu fico fraco, o seu corpo não está acostumado. Você é mole, você é preguiçoso, você é guloso, você come muito. É por isso que você passa mal, porque você não está acostumado. Eu tenho diabetes. Você pode tirar coisas confortáveis. Você pode tirar o sorvete, você pode tirar o chocolate, você pode tirar um monte de coisa, que se você tirar, você já vai fazer bem para você. Aprenda a lutar espiritualmente. Não tem como eu vencer suas batalhas. Eu estou aqui como pastor, nós estamos aqui para ministrar sobre vocês a palavra da verdade, para inspirar vocês, para abençoar, mas eu não posso vencer a sua batalha lá dentro da sua casa. Eu não posso vencer a batalha da sua vida, sua baixa autoestima, eu não posso vencer por você. Eu não posso vencer essas coisas que te atormentam, esses pesadelos que você tem, essas tentações que tomam conta de você. Alguns homens que não conseguem ser homens, não conseguem falar o que tem que ser falado, não conseguem ter as conversas difíceis, não conseguem liderar a esposa, não conseguem educar os filhos, não conseguem. Algumas mulheres que não conseguem se posicionar, você precisa de uma coragem divina sobre você, um poder sobrenatural. Jejue, jejue, jejue. Jejue um dia, entrega. No outro dia, jejue de novo. Nós podemos incomodar mais o céu. Nós podemos obter mais respostas de Deus. Deus vai te ouvir. Só que você não se humilhou o suficiente. Você está todo pomposo, querendo que Deus se dobre a você. Daniel recebeu um espírito excelente, interpretação de mistérios. Só que a Escritura fala assim, que na hora que foi dito que todos os sábios iam morrer, ele fala assim, espera um pouco, ele volta para casa, junta os amigos e todo mundo entra em jejum.
Eu vou me humilhar até Deus responder. Eu vou me humilhar até Deus falar, até Deus vir nos encontrar. Todo mundo pode fazer isso. Todo mundo pode aprender a fazer isso. Eu quero ser um verdadeiro discípulo. Eu quero ser um verdadeiro discípulo. Uma grande tentação que a gente tem como cristão é se contentar com o que Deus já fez. Não se acomode. Cara, não se acomode. Não se contente. Que o Senhor te batize com uma indignação santa. Que o Senhor te batize nessa manhã e faça você ficar desesperado por uma nova vida. Uma nova vida. Uma nova vida. Sai da mediocridade, sai da miséria. Busca a Deus. Fica sem comer, apaga o Netflix. Vai atrás de Deus como quem precisa de Deus. Não seja miserável. Deus tem mais. Deus tem mais para nós, igreja. Deus tem mais para nós, igreja. Não deixa um demônio entrar no seu caminho, não deixa pessoas pararem você, não deixa nada para você. Deus se agrada daquela lealdade solitária. Elias foi um homem solitário, era o único. Ele abalou Israel. Débora era a única. Aquela mulher acreditou que Deus ia dar o livramento, ela livrou Israel. Cara, não interessa, para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Para de inventar desculpa. Você não tem desculpa. Você tem mais recurso do que todos os cristãos nos séculos passados, em 2000 anos. É só entrar na internet, qualquer coisa, um clássico do cristianismo, você pode entrar lá, você tem informação, você tem acesso, você tem exemplo. Entra no YouTube, você tem as melhores pregações que jamais ouviram. O apóstolo Paulo nunca ouviu as pregações que você pode ouvir hoje, de verdadeiros homens e mulheres de Deus. Para com desculpa, a gente não tem desculpa. A gente tem preguiça. Busca Deus. Vai atrás de Deus. Deus, muda meu casamento. Deus, muda isso aqui. Deus, muda isso aqui. Eu vou jejuar até Deus fazer. Eu vou buscar até ver Deus responder. Porque ou Ele é o que Ele fala na Bíblia, ou é mentira. Ele se dobra e ouve o nosso clamor. É isso que a Bíblia fala. Eu quero conhecer Ele. Eu quero conhecer Ele. Não quero outra coisa. Cara, ninguém consegue me roubar disso. Ninguém consegue me convencer a voltar atrás. Eu quero conhecer Ele. Eu quero andar com Ele. Eu quero Ele.